Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 12 de setembro de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, Dr. João Marcelo de Oliveira, o Dr. Flávio Nascimento de Freitas, a quem cumprimento e agradeço pela presença. Também em sessão, o Dr. Tabir Filho, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Carlos, Dr. Gabriel. Agradeço sempre, né, a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara no dia de hoje, informando que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza sempre de brevidade, objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E seguindo aqui pela ordem das sustentações orais, auto de infração, aliás, vamos seguir com os autos da Companhia Brasileira de Distribuição. Dr. João Marcelo, eu vou liberando as edições, aí enquanto o Dr. Carlos faz a sustentação oral, que vai se aproveitar a todos, o doutor pode ir registrando os votos na ordem, né? Mas vamos iniciar aqui, só para fins de sistema, pelo auto de infração 5034-952. E aí, doutor João Marcelo, o senhor pode promover a leitura da acusação, que vai sintetizar para os 3 autos de infração, tá? Tá joia, doutor Ítalo. Eu vou pedir a licença, eu vou ler só a parte do relatório rapidinho. São as mesmas para os 3 votos, né? Então, eu vou passar a leitura aqui para contextualizar. Doutor Nascimento, o senhor deseja que eu já registre pelo menos esse, para a gente acompanhar junto? Acho melhor, né? Deixa eu só Pode, fazer o por registro favor, desse. melhor. Sim. Tá. É o 952, né? Isso. Isso. Feito o registro, eu vou passar então a leitura do relatório. Trata-se de recurso ordinário, as folhas interposto em face de decisão de primeira instância administrativa, as folhas tais que julgou procedente presentear composto do ínter só, infrações relativas ao crédito do imposto. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 659.652,47 no mês de março de 2019, decorrente de apropriação de valores correspondentes a ressarcimento de ICMS-ST, gerado pelo valor remanescente da apuração de fevereiro de 2019, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na Portaria CAT 17 de 99, artigo 7º, parágrafo 3º, 1, artigo 9º, 2, e inciso 2, e artigo 10º, parágrafo 1º do regime especial 0767217, do qual é signatário, conforme se comprova por documentos juntados. Consoante o artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha B do regime especial, processo regime especial número tal, prorrogado pelo pedido tal, o autuado foi notificado em 7 de novembro de 23 sobre inobservância dos dispositivos legais, a apresentar correções quanto à apuração do valor pleiteado, de modo a atender a legislação. B. Retificar a guia de ICMS-ST,
operações de substituição tributária linha 7, relativa ao mês de março de 19, de forma a estornar o imposto indevidamente lançado a crédito no campo 57 da GST ou dos créditos, ou C, efetuar o recolhimento da importância indevidamente creditada. Em resposta, a notificada informa que entende que ressarcimento é um crédito que decorre da operação do estabelecimento e não há na legislação nenhum impedimento em utilizá-lo em períodos posteriores, ignorando a legislação pertinente e o regime especial da co-signatária. Assim, deferiu sua solicitação pelo não atendimento do notificado, acarretando na lavratura do AIM. A infringência foi os artigos 59, 269 e 270 do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, combinados com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ de São Paulo, o J de Santos, entendeu pela procedência do AIM, afastando as preliminares suscitadas na defesa e julgou procedente presente auto de infração, ratificando a multa aplicada, sem prejuízo do reconhecimento do imposto e demais penalidades aplicadas. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário, as folhas, apresentando as seguintes alegações em síntese, né? Alega que a decisão recorrida é nula, por não ter considerado os argumentos de defesa, especialmente sobre o prazo decadencial para aproveitamento de crédito CMS, sendo que, em seu entender, tanto a fiscalização quanto a decisão de primeira instância alteraram o prazo decadencial para aproveitamento dos créditos, baseando-se na portaria CAT 17 de 99, o que viola a hierarquia das normas tributárias. Alega que o lançamento fiscal é nulo, pois a FRE cometeu erro material ao apontar irregularidades na apropriação de créditos extemporâneos de ressarcimento de CMS-ST. Quanto ao prazo para aproveitamento do crédito, defende que o uso extemporâneo do crédito resultaria apenas em descumprimento de obrigações acessórias e o prazo decadencial para sua compensação seria de 5 anos a partir da emissão do documento fiscal. Afirma que o artigo 66b da Lei do ICMS permite a devolução imediata do ICMS-ST pago a maior. Alega que os artigos 269 e 270 do RICMES regulamentam essa devolução e que a portaria CAT 17 de 99 não poderia restringir o pedido de ressarcimento a um único período. Alega que a cobrança de ICMS antecipado pelo artigo 426A do RICMES seria inconstitucional, pois, segundo decisão do STF, essa antecipação só poderia ser exigida por lei. Informa ainda que teve decisão favorável em mandado de segurança transitado em julgado, mandado de segurança número tal, transitado em julgado em 15 de 10 de 21, que afastou a cobrança de ICMS antecipado pelo 426A do RICMES e que o TIT também já se manifestou favoravelmente em caso semelhante, que foi no AIM 414733883. Alega que os juros de mora sobre a multa devem ser aplicados apenas a partir do segundo mês após a emissão do AIM, conforme a lei do ICMS, e não imediatamente após o pagamento, e pede a redução da multa aplicada, argumentando que ela seria confiscatória, além de requerer exclusão da multa sobre o valor do imposto acrescido dos juros de mora. A recorrente protestou por sustentação oral de suas razões e requereu o reconhecimento da nulidade do lançamento ou o provimento do apelo em converter o julgamento em diligência para julgar improcedente o AIM. Por sua vez, a ilustre representação fiscal se manifestou às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da decisão recorrida, protestou pelo não provimento do recurso ordinário, com a consequente manutenção do AIM. Em dia 17 de agosto, agora, os autos foram distribuídos sem prevenção e não havendo outros requerimentos, eu devolvo a palavra ao seu presidente para que seja feita a sustentação oral. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo. Inclusive, se quiser fazer o registro dos outros, enquanto da sustentação oral, fica à vontade. Doutor Carlos, conforme eu avisei, eu já fiz o registro da sustentação oral nos 3 casos, tá? Mas pode abordá-los conjuntamente. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Eu prometo ser bem objetivo aqui para dar continuidade para os trabalhos. Eu vou tocar nos principais pontos que foram perfeitamente mencionados pelo relatório e que merecem um destaque agora aqui na sustentação. O primeiro ponto é, como bem falou o relatório, toca nessa questão da decadência que foi plenamente abordado em todos os recursos interpostos pela CBD e não foram de maneira expressa mencionados nas decisões de primeiro grau ou tanto pela fiscalização, porque mostra a gravidade, né,
do lançamento. É assim, a portaria CAT, de fato, ela fala que a tomada de crédito tem que ser no mesmo período de apuração. Só que essa determinação é totalmente contra, seja disposições constitucionais, seja disposições legais no âmbito de lei complementar ou estadual. Constituição 146, inciso 3º, compete à lei complementar estipular decadência. Já começa por aí. O que uma portaria infralegal teria, como ela teria competência, né, para dirimir questões vinculadas à decadência de um crédito tributário no regime não cumulativo do ICMS. Segundo ponto, artigo 38, parágrafo 3º, artigo 65, inciso 1º, regulamento de ICMS de São Paulo. Utilização de crédito de ICMS de forma extemporânea, expressamente permitido. Prazo de 5 anos. E não podia ser diferente, né? Porque a lei complementar também, no artigo 23, 8796, permite a utilização de crédito temporâneo, prazo de 5 anos. Então, assim, a escada, né? Começando na Constituição, lei complementar, lei estadual, ela é bem clara, né? Não há mudança, não há vedação. Segue o rito de que são 5 anos o prazo para utilização desse crédito quando está no regime não cumulativo do ICMS. Aí não, aí vem a portaria 1799, não pode, tem que ser obrigatoriamente no mesmo período de apuração. Ou seja, além de contrariar, né, tanto a Constituição, lei complementar e lei estadual, ela bota praticamente um impeditivo, né, de utilização de crédito, porque imagina, no caso aqui da recorrente, empresa com diversos estabelecimentos, controle interno extremamente complexo. Por vezes, obviamente, um crédito pode ser apurado no período seguinte. Não estou nem falando 5 anos depois, pode ser no período seguinte. E estaria vedada a utilização dele por causa das disposições da portaria CAT. E vale mencionar, como bem narra, né, o relatório, o lançamento aqui não questiona nem a origem, a materialidade desse crédito, né, se ele existe ou não. O que o lançamento está questionando aqui é o fato da recorrente ter usado no período seguinte. O crédito em si, não há qualquer argumento da fiscalização, não há qualquer fato que tenha sido levantado que questione sua existência. O que está sendo questionado aqui é o fato de ter sido utilizado no período seguinte. E, assim, crédito residual, né, no período seguinte. Não foi nem a totalidade do crédito apurado anteriormente, foi o crédito residual. Então, esse é um ponto muito importante de se bater. Eu sei que ele coloca em xeque a disposição da CAT quanto à utilização do crédito tributário, mas é um ponto extremamente grave, porque contraria a Constituição, contraria a lei complementar, contraria a lei estadual, e foi levantado pela recorrente em seus recursos, e quando chega a vez da douta fiscalização apresentar suas contrarrazões, ela não bate nesse ponto, o que demonstra, em minha opinião, uma certa fragilidade para o fisco nesse ponto, e que tem que ser explanado aqui no tribunal. Perfeito. Então, fique bem claro aqui que há sim o direito de utilização desse crédito de forma extemporânea, conforme defendido plenamente, né, pela recorrente nos últimos recursos, né? Seja por previsão constitucional, pela lei complementar, né, 8796, ou por lei estadual. Passando agora para os tópicos subsidiários, né, como bem mostrado no recurso e exposto, né, no relatório, a recorrente, além de todo esse direito de utilizar esse crédito, tem decisão transitada e julgado que afasta o débito que foi compensado, ou seja, aquele de antecipação de ICMS. Conforme demonstrado nos autos, né? Decisão em mandato de segurança, 2021, trânsito em julgado, afastando, né, a cobrança do ICMS antecipado com base, salve melhor memória aqui, no recurso extraordinário que o STF jogou em rito de repercussão geral, tema 456. RA, aqui, ó, consegui. RE 598677. Que o STF firmou, né? Posicionamento expresso no sentido de que a antecipação de ICMS só pode ser exigida, né, por meio de lei em sentido estrito, tornando ele então consequente e inconstitucional, né, a sua exigência apenas com base em norma infralegal.
Então, assim, por um lado, o contribuinte tem direito a crédito, né? Porque tem os 5 anos, né? Prazo de decadência, estabelecido pela Constituição e Lei Complementar e Lei Estadual de São Paulo. Por outro lado, o débito em si é questionado, né? Por causa tanto da segurança judicial que a recorrente tem, quanto pelo pronunciamento do STF. E por fim, caso nenhum desses argumentos consiga afastar a patente nulidade do auto de infração, dos 3 autos de infração, né? Porque lembrando, como bem mencionado pelo presidente, estamos falando de 3 autos de infração, mesma matéria, mesma autuação, períodos diferentes. Então, os 3 aqui, fica clara a nulidade dos 3. Pelo fato de que eles têm que ser afastados imediatamente. Se não fosse por isso, se nenhum dos argumentos afaste, né, esse absurdo argumento de creditamento indevido, estaríamos diante de um mero erro de obrigação acessória, né? Porque, de novo, o crédito em si não foi questionado. Não há dano ao erário, não há. Você utilizou créditos inexistentes para quitar tributo. Não. O crédito existe. Não foi questionado pela Fazenda. O crédito está lá. O que está sendo questionado foi, de fato, a utilização dele no período que foi usado. Mas o crédito em si, os fatos que geraram esse crédito não foram colocados em dúvida pela fiscalização. Não há dano ao erário. O que há foi a utilização deles supostamente em período indevido e que foi escriturado de maneira incorreta nas alegações do fisco, né? Então é um erro de obrigação acessória aqui. Não é falta de recolhimento de tributo. O crédito existe. Foi utilizado em um período que a CAT entende como equivocado. Além disso, a multa de 100% é claramente exagerada. Multa de 100%. Quando ocorre multa de 100%, o caso de dolo, fraude, simulação, omissão de documento fiscal, não é o que está nesses autos. Nesses autos aqui, não teve, bem pelo contrário, né? A recorrente entregou todos os documentos que foram requisitados, né, pela fiscalização, se prestou a todas as informações que foram questionadas pelo fisco. Não houve falta de recolhimento de tributo, dano ao erário, simulação. Não há o que se falar de dolo, muito menos omissão. Não há nenhuma das atitudes, nenhum dos comportamentos estampados lá no artigo 92 da Lei 6374 de 89, que bota lá, né, os comportamentos que justificam a majoração de uma multa. Não. Comportamento exemplar da recorrente, esteve presente em toda a fiscalização, apresentou todas as informações e nada de simulação, nada dos comportamentos ali. Fato que justifica a redução, pelo menos, da multa de 100%, que é um absurdo. Falta de proporcionalidade, razoabilidade estampada. Então, seja por todos esses argumentos, pedimos, primeiro, e de maneira preliminar, a nulidade dos atos de infração com seu devido cancelamento, seja pela patente desconexão com a norma constitucional, estadual, por lei complementar, seja porque a recorrente tem mandado de segurança já transitado e julgado afastando os débitos, né, que ali estão consignados, que foram objeto, né, de compensação, ou pelo menos a redução da multa de 100% que foi fixada para um patamar inferior, tendo em vista toda a conduta que ela se portou ao longo da fiscalização e autuação. Lembrando dos juros, né? Também, que devem ser fixados nos termos do recurso a partir do segundo mês. Agradeço o tempo para sustentar. Vou botar no mudo aqui para que seja proferido os votos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Carlos, agradeço pela objetividade.
Doutor João Marcelo, fica à vontade. A gente vai iniciar pelo auto de infração 50.34.952. Esse aqui. 5.2. Bom, voto. Conforme descrito no relato infracional e no relatório circunstanciado, a recorrente é beneficiária de um regime especial, concedido pelo processo regime especial número tal, prorrogado pelo pedido de regime especial número tal, e permite o recolhimento antecipado do imposto nas entradas interestaduais, conforme o artigo 426-A do RICMES 2000, após a entrada das mercadorias no Estado de São Paulo. Esse imposto pode ser compensado com créditos de ressarcimento, conforme previsto no artigo 269.4 do regulamento. Ainda conforme o indigitado regime, os créditos de ressarcimento devem ser apurados de acordo com a portaria CAT 17 de 99. A acusação fiscal versa sobre a falta de pagamento do ICMS-ST devido por antecipação, previsto no 426-A do RICMES 2000, lançado como débito na GST no período de março de 2019. A seguir, lançou um valor de crédito na mesma GIA, que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito. Ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT 17 de 99. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor do imposto, do valor devido do imposto, gerando um saldo nulo de ICMS a pagar. No entanto, conforme detalhado em relatório circunstanciado, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, vez que os créditos solicitados foram considerados extemporâneos, nos termos do artigo 9º, inciso 3 e 10, parágrafo 1º da portaria CAT 17 de 99, o que resultou no seu indeferimento, das folhas tais, em 7 de novembro de 23, de seu pedido de folha 7, e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito em seus livros fiscais e nas GIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento de seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no regime especial do valor do ICMS-ST devido por antecipação prevista no artigo 426-A do RICMES, valor esse que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte em sua escrita fiscal. Decorrido o prazo regulamentar, sem o devido recolhimento e sem as devidas retificações, lavrou-se presente AIM para a cobrança do imposto devido nos termos do 426-A do RICMES. De start, entendo não competir a essa Câmara Julgadora, nesse instante processual, julgar as questões preliminares e de mérito suscitadas pela recorrente em seu recurso ordinário, visto que a respeitável decisão de primeira instância administrativa não se pronunciou fundamentadamente sobre todas as alegações suscitadas pela defesa na decisão recorrida. Explico. A recorrente defende, em capítulo autônomo subsidiário, a impossibilidade de cobrança do ICMS antecipado pelo artigo 426-A, citando como argumentos defensivos: 1. A aplicação, no caso em concreto, do julgamento do recurso especial 59.866.7 a existência de mandado de segurança, número tal, figurando como impetrante e com trânsito em julgado certificado. Analisando-se a decisão recorrida, verifica-se que a mesma não enfrenta tais questões, assim abordando-as. A portaria CAT 17 de 99 possuía regular vigência à época dos fatos, não cabendo ao órgão julgador a análise da constitucionalidade de seus dispositivos, tampouco do artigo 426-A do RICMES. Cabe registrar que analisar eventual desrespeito dos dispositivos aplicados na autuação a princípios constitucionais significa apreciar a própria constitucionalidade da matéria. Tais comandos permaneceriam, na data do fato gerador, válidos, vigentes e eficazes. Assim, acatar qualquer argumento nesse sentido
significaria desrespeito ao artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Isto, pois, embora a decisão guerreada sugira a constitucionalidade do artigo 426-A, defendendo não caber ao órgão de julgamento administrativo discuti-la, não o faz à luz dos já citados argumentos da recorrente, o tema 456 do STF e o mandado de segurança número tal. Não há qualquer menção a tais questões na decisão de piso. Nesse sentido, a Lei Complementar 939 de 2003, CODECON, dispõe em seu artigo 12 que no julgamento do contencioso administrativo tributário, a decisão será fundamentada em seus aspectos de fato e de direito, sob pena de nulidade absoluta da decisão desfavorável ao contribuinte. Evidenciando que a nulidade absoluta pois é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Da mesma forma, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 489, parágrafo 1º, 4º, inciso 4º, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que nos conduz à declaração de nulidade da decisão a qual. Assim sendo, para evitar a supressão de instância, reconheço de ofício a nulidade da respeitável decisão recorrida, devolvendo a DTJ para que nova decisão seja proferida em seu lugar, enfrentando todos os argumentos defensivos manejados pelo contribuinte, em especial em relação ao tema 456 do STF e ao mandado de segurança número tal. Por fim, por questão de pragmatismo processual, não entendemos que se trata de caso para complementação de julgado, mas sim de anulação integral da respeitável decisão de primeira instância, de forma que uma nova decisão seja proferida em seu lugar, abordando todos os argumentos manejados na impugnação exordial. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento, reconhecendo de ofício a nulidade in toto da decisão recorrida por falta de apreciação dos argumentos defensórios em relação à aplicação do tema 456 do STF e do mandado de segurança número tal, determinando o retorno ao J para que uma nova decisão seja proferida. É como eu voto, eu submeto à apreciação dos meus pares. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor João Marcelo. Agradeço pela leitura do voto em debates. Doutor Tabir, alguma consideração com relação a essa disposição aí do doutor João Marcelo? Obrigado, senhor presidente. Nós já tínhamos até comentado um pouco, né? Na verdade, existe a possibilidade até, embora no recurso ordinário do contribuinte ele não mencione efetivamente essas matérias que foram colocadas como matérias ele colocou a anulação pelo erro da decisão de uma forma genérica, assim, né? Embora não tenha se batido bastante na questão da decadência do direito àquele crédito. Sendo essa matéria de ordem pública, seria o caso até de abrir as partes para que se manifestassem, mas não creio que seja o caso no momento. E nós já tínhamos discutido até a possibilidade da teoria da causa madura, mas, como o senhor bem colocou, há várias situações no TIT em que, mesmo aplicadas, eles acabam retornando para o julgamento anterior. Então, para evitar novas idas e vindas desse processo, talvez seja a melhor solução mesmo. Agradeço a palavra. Agradeço, doutor Tabir. Doutor Samuel? Sem considerações, presidente. Doutor Flávio? Então, até a parte da decisão do STF, pode ser que do jeito que... Eu estava lendo a decisão, né, de primeira instância. Pode Sim. ser que ela fosse indiretamente, ele respondeu. Mas a parte do mandado de segurança, realmente o cara não falou. E como ele tem influência no processo administrativo, eu acho que o caso é mesmo de votar com o doutor João. Perfeito. Agradeço, doutor Flávio. Eu também vou votar com o doutor João Marcelo. Eu até iria elaborar preferência nesse sentido, caso o entendimento fosse outro, mas em razão da convergência nesse entendimento, eu estou acompanhando o voto na íntegra. Eu encerro os debates aqui nesse auto de infração, o final 952, fazendo a verificação de quórum, para a gente poder votar nele e depois seguir para o próximo.
Votação iniciada. A votação. Esse julgamento, prevalecendo a decisão do relator, e devolve o processo à primeira instância para novo julgamento. Vamos para o auto de infração 5034-960. Fazendo a verificação de quórum nesse processo. Samuel, consegue verificar quórum nesse canal aí? Tô tentando alcançar aqui, presidente. Tá bom. Obrigado. Foi. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação. Vem prevalecendo o voto do relator que anula a decisão. Encerra o julgamento. Passamos então ao último processo da Companhia Brasileira de Distribuição, final 962. Votação iniciada. Todos votaram. Encerra a votação. Tanto o Dr. Carlos, nos 3 processos, foi decretada a anulação da decisão recorrida para retorno à unidade de julgamento para que outra decisão seja proferida, enfrentando aqueles pontos considerados relevantes e que não foram abordados na decisão. Foi assim que votado. Agradeço a presença do doutor. Perfeito, muito obrigado pela paciência, pela oportunidade aqui de realizar a sustentação. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos ao auto de infração 439.179, Biosev Bioenergia, relatoria do Dr. João Marcelo, vista pelo Dr. Samuel. O Dr. Gabriel encontra-se presente para acompanhar. Em sessão anterior houve sustentação oral e o Dr. João Marcelo ainda não tinha lido o voto, então vamos iniciar pelo relator, para a leitura do voto, depois eu passo a palavra ao Dr. Samuel. Dr. João Marcelo, fica à vontade. Tá no mudo ainda. Obrigado, Torita. Esse óculos está ruim. Bom, trata-se de recurso ordinário, as folhas tais, interposto em face da decisão de primeira instância administrativa, né, as folhas tais que julgou procedente o AIM composto dos itens descritos abaixo. Então, infrações relativas ao crédito do imposto. Creditou-se indevidamente do ICMS no livro registro de entrada elaborado pelo SPED, né, no montante de R$ 216.313,39,
durante o exercício de 2017, relativamente à entrada de bens considerados como ativo imobilizado, mas destinados a uso e consumo do próprio estabelecimento, já que empregados em obras de construção civil e também utilizados para manutenção de equipamentos, conserto com substituição de partes e peças dos bens industriais, conforme se comprova pelos demonstrativos, documentos e livros fiscais, SPED e EFD, notificações e respectivas respostas apresentadas pelo contribuinte, todos juntados ao presente. O artigo 66 foi a infringência, né? Artigo 66, inciso 5º do RICMES, e a multa capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da lei do ICMS. 2. Creditou-se indevidamente do ICMS no valor de R$ 1.119.950,29, através do lançamento extemporâneo no campo 57, outros créditos, das dias dos meses de janeiro, março, maio e setembro de 2017, denominado material intermediário, que se refere a entradas de mercadorias ocorridas durante os exercícios de 2013, 14, 15 e 16, destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento, já que utilizados para manutenção de equipamentos e instalações, conserto com substituição de partes e peças dos bens industriais, conforme se comprova pela juntada das referidas guias, além de relatórios demonstrativos apresentados em resposta à notificação fiscal. Foi a mesma capitulação, né, da multa e da infringência foram as mesmas. 3. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 340.811,17, através de lançamento no campo 57, outros créditos das dias dos meses de janeiro a dezembro de 17, a título de crédito do ICMS-ST referente a óleo diesel, relativamente às entradas de óleo diesel consumido no próprio estabelecimento e cuja parcela calculada sobre operação própria já fora lançada no livro Registro de Entradas de SPED Fiscal, nos termos do artigo 272 do RICMES, o que caracteriza o lançamento de créditos em duplicidade, conforme se comprova pela juntada do referido livro, IFD e SPED, bem como dos relatórios e demonstrativos apresentados em resposta à notificação fiscal. Infringência foi o artigo 61, parágrafo 2º, e ao artigo 272 do RICMES. E a multa foi capitulada no 85, inciso 2, a linha J, da lei do ICMS. 4. Creditou-se indevidamente do ICMS no livro fiscal Registro de Entradas, elaborado pelo Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, no montante de R$ 139.101,37, durante o exercício de 2017, relativamente à entrada de bens destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento, já que utilizados para limpeza, asepsia, filtragem, lubrificação, entre outros, conforme se comprova pelos demonstrativos, documentos e livros fiscais, EFD e SPED, notificações e respectivas respostas apresentadas pelo contribuinte, todos juntados ao presente. A infringência, mais uma vez, artigo 66, inciso 5º do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J, da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ de Campinas, o J de Jundiaí, entendeu pela procedência do auto de infração por infração aos artigos 66, inciso 5º, itens 1, 2 e 4, e 61, parágrafo 2º, e 272, item 3, do RICMES 00, ratificando o imposto exigido pela ANS Ordial, bem como as penalidades impostas pela autuação fiscal folhas tais. Tendo em vista a decisão rétro, o contribuinte protocolou pedido de retificação de julgado, PRJ, as folhas tais, e recurso ordinário, as folhas tais, sendo que somente o processamento do recurso ordinário foi deferido pelo delegado tributário de julgamento, em decisão fundamentada de juízo de admissibilidade de pedido de retificação de julgado e de recurso ordinário, as folhas tais. Manifestou-se a ilustre representação fiscal em contrarrazões, as folhas, no sentido do parcial provimento ao recurso ordinário ofertado pela defendente, devendo ser mantida a exigência fiscal, limitando a aplicação dos juros à taxa Selic. Foi juntado histórico de autuações fiscais. Em voto condutor da ilustre relatora Daniela Gonçalves Nogueira, a além da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal, né, decidiu por votação unânime pela anulação da decisão de piso, nos seguintes termos. No entanto, destaca-se que a decisão combatida deixou o julgador monocrático de analisar a preliminar apresentada na defesa relativamente ao item 1.3 do AIN. O julgador fundamentou seu entendimento exclusivamente no mérito dos créditos. No entanto, a acusação do item 1.3
diz um crédito indevido relativo à entrada de óleo diesel consumido no estabelecimento, lançado diretamente na GIM duplicidade, pois haveriam os créditos sido escriturados quando da entrada da mercadoria sujeita à subção tributária. As preliminares alegam divergências nos valores considerados nas planilhas, bem como falta de demonstração da acusação relativa à duplicidade. O tema foi precisamente objeto do PRJ anterior, não admitindo, em função do entendimento do delegado, de que a alegada omissão não se reveste das características de erro de fato, de modo que não seria cabível a complementação da decisão pela vida do pedido de retificação de julgado. Pela via, né? Entendo que a preliminar alegada não cuida de mero exercício de retórica da recorrente ao questionar a divergência de cálculos e falta de demonstração da duplicidade dos lançamentos. O contribuinte questiona a materialidade da acusação, uma vez que, sendo motivo do estorno a duplicidade no aproveitamento dos créditos, a duplicidade precisa ser demonstrada de forma inequívoca, e as planilhas e cálculos apresentados precisam ser claras e acompanhadas de notas explicativas, de modo a permitir ao autuado a compreensão e o pleno exercício do contraditório. Ao não enfrentar tais alegações, fica prejudicada a prestação jurisdicional. Assim sendo, para evitar a supressão de instância, acolho o pedido de anulação da decisão recorrida, para que nova decisão seja proferida, com o devido enfrentamento das preliminares trazidas na defesa. Nova decisão de primeira instância administrativa foi preferida pela DTJ de Campinas, o J de Ribeirão Preto, as Folhas, que manteve a autuação fiscal, porém limitou os juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 do tribunal. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário, as folhas tais, reiterando os termos da sua impugnação, apresentando as seguintes alegações em apertada síntese. 1. A recorrente alega que os materiais incluídos no item 1 do presente AIM seriam destinados ao seu ativo imobilizado, garantindo o crédito de ICMS conforme o artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96. Alega ainda que para que um bem seja considerado como ativo permanente, ele deve atender aos seguintes requisitos: a. Aumentar a vida útil do item por mais de um ano, b. Ter valor nominal superior a R$ 1.200, e c. Ser individualizável, sendo que nenhum dos itens ou bens objeto da glosa foi especificamente desqualificado quanto ao cumprimento dos requisitos acima e nenhum deles é considerado alheio à atividade da recorrente. A recorrente afirma que a ALC 87 de 96 e o artigo 66, inciso 1 do RICMES não exigem que os bens do ativo permanente sejam diretamente relacionados à atividade do estabelecimento, mas apenas que não sejam alheias a esta. 4. Alega que as mercadorias listadas no item 2 e 4 do AIM justificam o direito ao crédito de ICMS por serem insumos necessários ao processo produtivo e argumenta que considerar todas as mercadorias que não se incorporam fisicamente ao produto final como de uso e consumo é uma restrição sem base da lei complementar. Alega que, segundo o entendimento do STJ, o direito ao crédito do ICMS depende da análise da natureza dos bens adquiridos para determinar se são de uso ou consumo ou insumos, e que o crédito deve ser reconhecido para insumos, mesmo que não integrem o produto final, conforme a LC 87 de 96. A recorrente cita a decisão normativa CAT 1 de 2001, alegando que as glosas do item 2 recaem sobre elementos que se consomem por abrasão, como lixas, discos de cortes, e que as glosas do item 4 referem-se a reagentes, catalisadores e insumos utilizados no tratamento de água e controle de qualidade da recorrente. 7. Quanto ao item 3, alega que o crédito do ICMS decorrente da aquisição de óleo diesel foi lançado com base no artigo 269.2 do RICMES, devido à interrupção da subção tributária, sem duplicidade no aproveitamento dos créditos, mas com incongruência na descrição da infração. E 8. Afirma que a Cefaz de São Paulo já reconheceu na consulta tributária número 278 de 2010 a possibilidade de ressarcimento e aproveitamento do ICMS-ST na aquisição de óleo diesel para processos industriais e que, quando da aquisição do óleo diesel pelo estabelecimento da recorrente, essa poderá aproveitar o crédito correspondente ao ICMS-ST, consoante dispõe o artigo 269 do RICMES São Paulo. E, subsidiariamente, alega que a multa aplicada tem caráter abusivo, confiscatório, pede a redução ou relevação da penalidade, isso que é aplicada em desrespeito aos princípios da vedação do confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
A recorrente protestou por sustentação oral das razões, as folhas, e requereu o provimento do apelo para julgar improcedente o AIM. Por sua vez, a ilustre representação fiscal se manifestou às folhas pelo não provimento do recurso de ofício. Em contrarrazões, a recorrente reiterou os termos do seu recurso. A ilustre representação fiscal se manifestou às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da respeitável decisão recorrida, protestando pelo não provimento do recurso ordinário, com a consequente manutenção do auto de infração. As folhas tais, a recorrente traz aos autos notícia os embargos de divergência em agravo de recurso especial número tal, julgados em 11 de outubro de 2023. Nesse julgamento, o voto da relatora, acolhida por unanimidade, afirmou que a Lei Complementar número 87 de 96 permite um amplo creditamento de insumos e materiais intermediários. Assim, os contribuintes podem se creditar de todas as mercadorias adquiridas que são utilizadas no processo produtivo, mesmo que sejam consumidas ou desgastadas gradualmente, desde que seja comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa. Em 26 de junho, os presentes autos foram a mim distribuídos sem prevenção, então, não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração, lavrado em virtude da autora ter se creditado indevidamente do ICMS. Item 1. Crédito indevido de ICMS na aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado. Item 2. Crédito indevido de ICMS relativo à entrada de produtos intermediários considerados como insumos, mas destinados a uso e consumo do estabelecimento. Item 3. Crédito indevido de ICMS-ST na aquisição de óleo diesel consumido no estabelecimento. Item 4. Crédito indevido de ICMS na entrada de insumos, mas destinados à limpeza, asepsia, filtragem e lubrificação, entre outros. Crédito tomado contrariando o disposto ao artigo 66, inciso 5º do RICMES, itens 1, 2 e 4, e ao artigo 61, parágrafo 2º e 272 do RICMES 00, no item 3. Os fatos geradores reportam seu período de janeiro a dezembro de 2017. Verificamos que o cerne da questão submetida a julgamento consiste em determinar a efetiva legitimidade dos créditos apropriados. A recorrente alega que os materiais incluídos no item 1 do presente AIM seriam destinados ao seu ativo imobilizado, garantindo crédito ICMS conforme o artigo 20 da LC 87 de 96, afirmando que a LC 87 de 96 e o artigo 61, inciso 1 do RICMES não exigem que os bens do ativo permanente estejam diretamente relacionados à atividade de estabelecimento, mas apenas que não sejam alheios a esta. Pois bem, nos termos da decisão normativa CAT, entendemos que o direito, CAT 1 de 2001, entendemos que o direito ao crédito do ICMS sobre bens dessa natureza é limitado àqueles relacionados à produção e ou à comercialização de mercadorias ou à prestação de serviços tributadas pelo imposto. Se não, vejamos. Vou ler só a parte grifada. Então, ativo permanente, né? Que dão direito a crédito do valor do ICMS apenas os bens relacionados à produção e ou comercialização de mercadorias ou prestação de serviços tributados pelo ICMS, ou seja, quando se tratar dos chamados bens instrumentais, vale dizer, bens que participem no estabelecimento no processo de industrialização e ou comercialização de mercadorias ou da prestação de serviço. Dessa forma, em relação às partes e peças utilizadas na reforma, atualização, reparo ou conserto de bens do ativo permanente, como no caso do acoplamento flexível TSKS 500, termo de moenda número 1, bem como apontado pela ilustre representação fiscal, a decisão normativa CAT 1 de 2000 estabelece que o crédito do imposto é concedido apenas quando essas peças são adquiridas juntamente com as máquinas e equipamentos correspondentes, o que não se aplica ao caso em questão. Aliás, como bem destacado pela ilustre representação fiscal, outra parte dos produtos no item 1 do AIM, folhas 19 seguintes, como adequação da infraestrutura elétrica e instrumental, deve ser, destina-se à instalação em edifícios da empresa. Esses materiais de construção adquiridos para adequar e modernizar os imóveis não geram direito ao crédito do ICMS. Essa vedação é confirmada pelos esclarecimentos da resposta à consulta 13.319 de 2016. Por fim, ainda em relação ao item 1, alega que para que um bem seja considerado como ativo permanente,
ele deve atender os seguintes requisitos: A, aumentar a vida útil do item por mais de um ano; B, ter valor nominal superior a R$ 1.200; e C, ser individualizável, sendo que nenhum dos bens objetos da glosa foi especificamente desqualificado quanto ao cumprimento dos requisitos acima, e nenhum deles é considerado alheio à atividade da recorrente. Tal interpretação advém do artigo 15 da Lei Federal 12.973 de 2014, que altera a legislação federal relativa ao imposto de renda das pessoas jurídicas, IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, a contribuição para o PIS/PASEP e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e da outras providências, que não se aplica, segundo o nosso sentir, ao caso em questão, devendo ser utilizada a já citada decisão normativa CAT 1 de 2001 e a legislação competente para a definição de ativo permanente. Com efeito, resta claro que as mercadorias em questão se enquadram apenas no conceito de materiais de uso e consumo, nos termos do artigo 5º do artigo, e faltou o artigo aqui, mas no artigo 5 do RICMES, já que não são usadas na comercialização e nem tampouco são empregadas para integração no produto ou para consumo no processo de industrialização, sendo certa que é vedada a apropriação de crédito sobre tais itens nos termos do artigo 66.5 do RICMES, com esteio no artigo 33 da LC 87 de 96. Lá em cima faltou o artigo 66. 23. Artigo 66. A recorrente alega que as mercadorias listadas nos itens 2 e 4 do AIM justificariam o direito ao crédito do ICMS, por serem insumos necessários ao processo produtivo, e argumenta que considerar todas as mercadorias que não se incorporam fisicamente ao produto final, como de uso e consumo do estabelecimento, é uma restrição sem base na lei complementar, e que, segundo o entendimento do Egregia STJ, o direito ao crédito do ICMS depende da análise da natureza dos bens adquiridos para determinar se são de uso e consumo ou insumos, e que o crédito deve ser reconhecido para insumos, mesmo que não integrem o produto final. Por fim, fala do princípio da não cumulatividade do ICMS. Pois bem, a recorrente argumenta que o direito ao crédito do ICMS não se limita aos itens que integram fisicamente o produto final, como previsto no convênio ICMS 66 de 88. Ela sustenta que a LC 87 de 96 permite o crédito sobre insumos essenciais à atividade fim, e que a jurisprudência do STJ apoia o aproveitamento desses créditos para qualquer insumo relevante à atividade principal, sem exigir que ele se integre ao produto final. Ocorre que, embora os materiais sejam necessários ao processo produtivo, a legislação não permite o crédito de ICMS para todos os bens usados dentro do estabelecimento. O direito ao crédito é limitado às mercadorias que se integram ao produto final ou que se consomem totalmente no processo produtivo, mesmo que em uma análise ampla, todos os materiais e equipamentos possam ser vistos como essenciais ao objeto social da empresa. De start, as partes e peças que se desgastam ao longo do tempo, mas que não se integram ao produto final e nem se consomem diretamente na sua produção, não ensejam o direito ao crédito. Em outras palavras, de acordo com a legislação vigente, o direito ao crédito sobre os referidos ativos depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei. Portanto, as alegações da recorrente não são suficientes para legitimar os créditos que foram glosados. Para comprovar o acima exposto, perceba que a Lei Complementar de Regência do ICMS, a LC 87 de 96, dispõe expressamente sobre a necessidade de adimplemento das condições estabelecidas na legislação para assegurar o direito ao crédito, tudo conforme os excertos extraídos da lei em questão abaixo transcritos. Se não vejamos o artigo 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se no imposto anteriormente cobrado em operações em que tenha resultado a entrada de mercadoria real simbólica no estabelecimento, inclusive a destinada a seu uso e consumo, ativo permanente, ou recebimento de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. Artigo 33. Na aplicação do artigo 20, observar-se-á o seguinte: 1. Somente darão crédito às mercadorias destinadas a uso e consumo do estabelecimento nela entrada a partir de 1º de janeiro de 2023. Grifos nossos. Nesse contexto, no Estado de São Paulo, a decisão normativa CAT 1 de 2001 estabelece que, para serem considerados insumos de produção
e legitimar o crédito ICMS, os materiais utilizados devem ser consumidos integral e imediatamente ao processo produtivo ou integrar o produto final. A recorrente de suas alegações cita a decisão CAT 1 de 2001 e aduz que as glosas do item 2 recaem sobre elementos que se consomem por abrasão, como lixas e discos de corte, e que as glosas do item 4 referem-se a reagentes, catalisadores e insumos utilizados no tratamento de água e controle de qualidade da recorrente. Acerca desse ponto, como é bem pontuado pela ilustre representação fiscal, no caso em questão é evidente que os produtos incluídos no item 2 e 4 da ANEM, adquiridos pela recorrente, não se integram ao produto final e nem se consomem integral imediatamente na sua fabricação, o que ao nosso sentir impede o crédito. Consultando a lista de produtos do item 2 do ANEM e sua destinação, folhas 214 e seguintes, temos itens como chavetas utilizadas na fixação de embreagens, molas aplicadas na suspensão de carretas e válvulas aplicadas em máquinas agrícolas. Esses itens são logicamente aplicados em processos acessórios realizados pela recorrente, como a preparação de equipamentos e manutenção do maquinário, e não fazem jus ao crédito glosado no ANEM. Em relação às mercadorias incluídas no item 4 do ANEM, conforme a análise de folhas 395, temos molibdato sódio hidratado, 99,5%, usado em análise clínica das caldeiras, e dióxido de cloro líquido, de 1.200 kg, utilizado na limpeza das centrífugas. Aplicando o mesmo raciocínio anterior, esses produtos foram utilizados em processos acessórios, sendo vedado o crédito do ICMS. Quanto à alegação de que a recorrente teria direito ao crédito do ICMS face ao princípio da não cumulatividade, reitere-se que a própria LC 87 de 96 que veda expressamente, no inciso 1 do artigo 33, o crédito de ICMS pela aquisição de bens de uso e consumo antes de 1 de 1 de 2033, em relação ao qual o STF, por maioria de votos proferido no plenário virtual em julgamento do recurso especial número tal, corroborou a norma referida, mediante a definição da seguinte tese: não viola o princípio da não cumulatividade, lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte. Quanto à alegação de que, para a legitimação do direito ao crédito, a mercadoria seja consumida integral e imediatamente e seja um elemento indispensável à composição do produto, não encontraria eco na LC tal, conforme reconhecido no STJ nas decisões juntadas, inclusive nos embargos de divergência em agravo de recurso especial número tal, julgado em 11 de outubro de 23, verificamos que as decisões judiciais trazidas no recurso não se prestam a suportar as alegações, visto que a recorrente não demonstrou ser parte dos processos, e de acordo com os princípios do direito processual, as decisões só valem para as partes, não possuindo efeito erga omnes. Quanto ao item 3, alega que o crédito de ICMS decorrente de aquisição de óleo diesel foi lançado com base no artigo 269, inciso 2 do RICMES, devido à interrupção da substituição tributária, sem duplicidade no aproveitamento dos créditos, mas com incongruência na descrição da infração. Afirma que a FESP já reconheceu na consulta tributária número tal a possibilidade de ressarcimento e aproveitamento do ICMS-ST na aquisição de óleo diesel para processos industriais, e que quando da aquisição de óleo diesel pelo estabelecimento da recorrente, se poderá aproveitar o crédito correspondente ao ICMS-ST consoante o que dispõe o artigo 269 do RICMES. Pois bem, é evidente que o contribuinte se utiliza de óleo diesel na qualidade de consumidor final, como bem apontado no parecer de folhas 1563. Assim, em sendo o produto vendido ao cliente final, o ciclo da substituição tributária não foi interrompido, não havendo que se falar em crédito de ICMS ou mesmo em ressarcimento. Quanto à resposta à consulta 728 de 2010, entendemos que ela não é aplicável ao caso e não socorre as pretensões da recorrente. A resposta à consulta 728 de 2010, que está às folhas 955, se trata de manifestação da Fazenda do Estado de São Paulo direcionada a um estabelecimento situado na posição intermediária na cadeia de circulação do óleo diesel, especificamente fabricante de combustível, MF 180 para motores navais. Esse contribuinte adquire óleo diesel tributado pelo regime da ST e o mistura com outros combustíveis para obter um produto diferente, caracterizando-o como industrializador de combustível e, portanto, como substituído na cadeia de circulação do produto, que não é o caso nos presentes autos. Quanto à aplicação do artigo 269, de start, temos que o contribuinte não pode simplesmente lançar o ressarcimento nas dias do valor que bem entender,
Esse artigo do regulamento estabelece disciplina própria. No caso da Portaria CAT 42 de 2018, que institui o sistema de apuração e do complemento ou ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária, em que, segundo essa regra, um conjunto de informações deve ser apresentadas mensalmente em um único arquivo digital, abrangendo todas as mercadorias comercializadas sob o regime da distribuição tributária. Porém, no caso em comento, o autuado como consumidor final, que suportou o tributo apenas na proporção da operação, não pode ressarcir qualquer parte desse tributo. Quanto à alegação da incongruência na descrição da infração, entendemos que sem razão há recorrente. No ponto, prefiro-me ao douto julgador de primeira instância administrativa quanto à improcedência da nulidade apontada, ou seja, segundo o nosso entender, a acusação fiscal do item 3 está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e 34 da Lei 13.457 de 2009, inclusive seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que inclusive frise-se viabilizou os argumentos de defesa e recurso apresentado, sendo que tal assunto foi bem elucidado das folhas tais na decisão de piso em verbis. Vou deixar de ler aqui pelo adiantado aqui da hora e já está nos autos, né? Nas folhas aqui. Subsidiariamente, alega a recorrente que a multa aplicada tem caráter abusivo e confiscatório e pede a redução ou elevação da penalidade, eis que é aplicada em desrespeito aos princípios da vedação do confisco, da proporcionalidade e razoabilidade. Acerca desses pontos, no que se refere à atualização dos créditos tributários, não existe razão à recorrente, sendo certo que o tema já foi objeto de súmula desse tribunal, que é a súmula 13 de 2018. Outro sim, cumpre destacar que a multa foi apresentada em estrita observância da legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte de que a multa é excessiva ou resulta do confisco. Também entendo no seu caso de aplicação do 527-A do RICMES para fins de reduzir nem tão pouco ou relevar as penalidades aplicáveis, uma vez que não estão presentes os requisitos objetivos autorizadores para tal benesse a exigência de tributo na infração. Por fim, reconheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, por se tratar de matéria com concordância da ilustre representação fiscal, uma vez que se trata da diminuição do valor da IN por conta da aplicação da súmula TIT 10 de 2017, que limitou a aplicação dos juros aos patamares da Selic e aos fatos geradores que ocorreram antes do 1 de 11 de 2017. Portanto, entendo que a decisão a qual deve ser mantida, visto que não há controvérsia a ser dirimida quanto à aplicação da indigitada súmula. Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos recursos de ofício ordinário e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida como está por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos pares para apreciação. Só vou pedir, doutor Ítalo, para editar o item 23, que faltou o artigo 66. Obrigado, doutor João Marcelo. Aqui, eu não sei como vai ficar, depois que o doutor Samuel confirmar o voto, vai aparecer aí para o doutor confirmar Então ou pode deixar editar. também. E eu acho que essa edição, eu não sei se abre o voto todo para você editar, Mas ou no vai próprio gerar como se fosse uma parágrafo... preferência. Não, doutor Ítalo, é o seguinte, no próprio parágrafo eu já repito o artigo 66, então tá claro que é ele. Eu acho que não precisa não, vamos deixar do jeito que tá para não ter problema técnico, tá? Tá bom. Beleza. Aí depois que o Dr. Samuel confirmar, você consegue confirmar seu voto. Eu passo a palavra ao Dr. Samuel. Perfeito, obrigado, presidente. Parabenizo o doutor João Marcelo pelo voto. Vou ser bem breve, já que na última sessão também teve um voto dessa mesma matéria, e eu acabei pedindo vista deste caso, mas também para evitar maiores discussões, eu tenho restado vencido, então eu trouxe aqui uma ponderação bem resumida, dizendo justamente que esta Câmara tem entendimento diverso do meu, então eu trago aqui meu posicionamento quanto ao entendimento de que essas glosas, a meu ver, são improcedentes, cito a decisão do STJ e uma decisão do TJ, e concluo que, então, estou conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento para cancelar os itens 2 e 4, que são justamente as glosas referentes a itens considerados materiais secundários.
E no mais, acompanho o doutor João Marcelo. E aí, então, ficaríamos com recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, e recurso de ofício conhecido e não provido. Então, no mais, eu estou acompanhando o doutor João Marcelo. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Samuel. Doutor Tabir, por favor. Obrigado, presidente. Só realmente, como da semana passada, eu só pedi realmente uma preferência para registrar aquela preferência com relação aos embargos de divergência, no agravo de recurso especial, né, em que acabou se confirmando na STJ essa interpretação que o doutor Samuel também aponta, no mesmo sentido de que o tema 633 lá do STF entende ainda que não seria o caso de já tá prevista essa norma, já seria sendo aplicável, justamente por ter sido postergada, como colocou o doutor João Marcelo, para 2033, a entrada em vigor do crédito de uso e consumo. Então, não vou nem ler, porque todos já conhecem a posição, é realmente só para colocar essa questão com relação aos embargos de divergência. Agradeço. Agradeço, doutor Tabir. Doutor Flávio, como vota? Eu vou votar com o Dr. João Marcelo, porque antigamente eu votava que precisava se consumir imediatamente ou se incorporar totalmente. Os meus votos evoluíram no sentido que você tem que participar do processo produtivo e se incorporar ao processo. Só que nesse caso, o que foi glosado nos itens 2 e 4, eles são realmente de uso e consumo de estabelecimento. Eles são reparos de máquinas, eles são coisas que eles não se incorporam ao produto. Então eu vou votar com o João Marcelo. Agradeço, doutor Flávio. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Por diversas vezes já me posicionei muito semelhantemente, de modo que eu não preciso tecer maiores considerações, anuindo aí integralmente com as considerações do relator. Encerro, portanto, os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece de ambos os recursos, nega-lhes provimento. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor Gabriel pela presença e pela paciência. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado. Encerro aqui o julgamento. E passemos então ao auto de infração 5034-957. Imagino que seja Alcois, Comércio e Produtos Químicos, Eireli. Minha relatoria traz um recurso ordinário, não tem sustentação oral, o voto já está registrado. E aqui são dois processos do mesmo contribuinte, ambos muito simples, foram lavrados em conjunto, com a diferença de que a empresa inidônea é outra. Então, um é de um inidôneo, outro é de outro inidôneo, mas ambos são acusações de crédito indevido, por escrituração de notas fiscais inábeis. E a solução de ambos os casos são muito simples também, muito simples, porque o contribuinte ele defende a boa-fé negocial, entretanto, ele nada comprova, né? Nesse caso, em tela aqui, foram, em 11 meses, 11 milhões em mercadorias, supostamente 11 milhões em mercadorias. E não houve sequer comprovação de pagamentos, nenhum pagamento, né? Então, obviamente, por si só, a boa-fé já não está comprovada, mas ainda que assim não fosse, nenhum dos requisitos é comprovado, tá? Então, a defesa, enfim, tem
forte apelo protelatório, afinal de contas, não adianta argumentar e nada provar. Então, nem vou fazer a leitura, apenas frisando que nenhum requisito comprobatório da boa-fé foi atendido, principalmente em relação aos pagamentos que não foram comprovados, nada obstante se tratarem de operações milionárias, tá? Então, são essas considerações. Dr. Tabir, tem alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Dr. Samuel? Nenhuma consideração, presidente. Obrigado. Dr. João Marcelo? Sem considerações, presidente. Dr. Flávio? Sem considerações, presidente. Então, encerro aqui os debates. Faça a verificação do quórum nesse primeiro final 957. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e a ele nega provimento. Encerra esse julgamento e passemos ao outro processo do mesmo contribuinte, 50.35.000. Aqui, como dito, a diferença é o inidôneo, né? É outra empresa inidônea. E aqui eu destaco que, talvez mais incrivelmente, foi operações em apenas um dia, em que adquiriu-se mais de 1 milhão em mercadorias. Então, em um dia, adquiriu-se mais de 1 milhão em mercadorias, não havendo provas sequer de pagamento, tá? Então, sintetiza muito, então nem vou estender os debates, estou aqui só encerrando aqui e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerra a votação, prevalecendo no voto de relatoria que conhece e desprovê o recurso ordinário do contribuinte. Todos os processos estão aqui encerrados no sistema. Eu encerro a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata. Formalmente também encerro a sessão, agradecendo a todos presentes. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.